Deus quer cuidar de você. Sente-se para ser cuidada e curada nessa manhã. Deus está te chamando para uma manhã de realinhamento. Deus está te chamando para uma manhã de reabastecimento. Deus está te chamando para uma manhã de cura. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença para dizer que tudo que nós precisamos está em ti. Tudo que eu preciso está em ti. Me ensina, nos ensina a depender do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para ser curadas, reabastecidas, realinhadas pelo Senhor. Pai, já vai guardando, abençoando a vida de cada mulher que está entrando aqui, Senhor. Já vai tratando o coração, já vai curando, já vai realinhando, já vai reabastecendo a vida de cada mulher aqui, Senhor. Oh, Deus, já estabelece a tua presença nestes lares, nestas casas, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós estamos aqui para bendizer o teu nome, dizer que o Senhor é santo, digno de toda a glória, toda a honra, todo o poder. Fala conosco nesta manhã, Senhor, que nenhuma mulher saia daqui da mesma forma que chegou, mas que todas elas saiam daqui curadas, reabastecidas, cuidadas e realinhadas pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai cuidando, vai realinhando, vai revestindo, vai reabastecendo estas mulheres para mais uma semana, Senhor. Oh, Deus, fala conosco, que eu diminua aqui, para que o Senhor cresça, porque tudo é teu, nada é meu. Santas o teu nome, Pai. Aleluia, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, lindonas. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida. O tema hoje é sente-se. Deus quer cuidar de você. Oh, aleluia! Sente-se, Deus quer cuidar de você, é o tema da palavra de hoje. Bom dia, Josinha, minha amiga, bom dia, bom dia, bom dia, lindonas. Kelly, bom dia, Flavinha, Pamela, bom dia, Pati, bom dia, Sheila, bom dia, lindona, Dani já tá aí, a Cris também. Bom dia, lindonas, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua vida. Palavra de hoje tá profunda, tá preciosa. A palavra é sente-se. Deus quer cuidar de você. Deus quer curar você. Hoje Deus vai curar. Hoje Deus vai reabastecer. E hoje Deus vai realinhar você. A palavra de hoje está muito forte. Eu quero começar lendo com você Salmos 46:10. Salmos 46:10 precisa estar nos teus versículos de guerra. E ele fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta, mulher. Hoje o Senhor está fazendo um convite para você. Senta-se. Senta. Hoje o Senhor está te chamando para sentar. Hoje Deus não está mandando você continuar. Ele está mandando você sentar. Hoje você vai sentar e eu quero que você já declare aqui. Hoje eu vou ser curada, reabastecida e realinhada. Eu quero que você já declare aqui. Já aperta foguinho, coraçãozinho e já pega a setinha e envia para pelo menos 5, 10 mulheres. Para na hora que elas forem acordando, elas já forem sendo impactadas por essa palavra do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que legal, tem uma amiga da Paula aqui, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, que Deus abençoe. Quem mais está aqui hoje pela primeira vez? Tem mais alguém aqui que veio pelo Spotify, que está aqui pela primeira vez ou veio convidada por alguém? Que bom, fico muito feliz de vocês estarem convidando outras mulheres para estar aqui. É isso aí, o que é bom para a gente precisa compartilhar. Olha lá, ó. Primeira vez da Andréia, primeira vez da Andressa, primeira vez da Amanda. Olha que lindo, gente. Da Tá. Tem vários aqui que estão pela primeira vez. A Isabela. Ah, que bênção, que bênção. A Joyce está assistindo da Suécia. A Silva está a Vera, pela primeira vez.
Amém. A Tati também. Glória a Deus. Primeira vez da Cleia do Cris. Amém. Eu tenho certeza que vocês não vão conseguir mais ficar sem esse tempo precioso na presença do Senhor, que acontece toda segunda e quinta-feira, às 5h37 da manhã. A Anne também é a primeira vez. Então já declarem aí: eu vou ser curada, reabastecida e realinhada. Olha, um monte de gente aí pela primeira vez. Que bênção, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu li o Salmos 46:10, que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Então hoje Deus está mandando você sentar, porque tem hora que a maior demonstração de fé não é você continuar, é você parar e permitir que Deus cuide de você. E hoje o Senhor está te dizendo: senta-se. Senta-se. Hoje não é um convite para você fazer mais. Hoje não é um convite para você correr mais. Hoje não é um convite para você resolver mais coisas. Quem já desde ontem já está pensando em tudo que tem para resolver essa semana, tudo que tem para resolver hoje. Já está lá escrevendo todas as pendências, tudo que não conseguiu resolver semana passada, e desde ontem já está com isso na cabeça, e já está com isso dentro de você, e já está deixando você ansiosa, nervosa, preocupada. Hoje eu quero te convidar a sentar. Senta, respira, diminui o barulho. Tem horas que a gente precisa diminuir o barulho externo, o barulho de redes sociais, o barulho de muita gente. Tem hora que a gente precisa diminuir o barulho. Senta, não corre, não resolve, não responde. Quem já acordou 5, 4 da manhã respondendo o WhatsApp, respondendo direct? O Senhor está te chamando hoje para sentar, não correr, não resolver, não responder. Não tenta organizar tudo agora. Antes de resolver tudo que é externo, eu preciso alinhar tudo que é interno. Porque tem um tempo para correr e tem um tempo de parar. Tem tempo para lutar e tem tempo para descansar. Existe um tempo para fazer. E existe um tempo simplesmente para receber. Tá lá, abre tua Bíblia em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. A gente vai ler o do 1 ao 8 e depois nós vamos ler o 12 e o 13. Eclesiastes 3, do 1 ao 8, fala assim: tudo, repete comigo aí, tudo, absolutamente tudo tem um tempo determinado. E há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Para tudo tem um tempo. Já está determinado esse tempo. Isso quer dizer que não sou eu e nem você que determina o tempo das coisas. Amém? Amém, lindonas? Pega, ó, não tem ninguém apertando foguinho em coraçãozinho. Vocês estão muito quietas hoje, hein? Vocês estão muito quietas hoje. É Eclesiastes 3, do 1 ao 8, tá? Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Vão me ajudando. Cadê minhas meninas sábias aí, que já tá comigo há anos? Vão colocando aí, vão me ajudando. Tudo tem um tempo determinado e há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir, de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem tempos da vida que você vai estar rodeada das pessoas e tem tempo que você vai estar com poucas pessoas ou quase sem ninguém. Faz parte. Esse tempo já é determinado por Deus. Amém? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser.
tempo de estar calado, calada e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de se aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tem tempo para tudo. Você não vai viver o tempo de sorrir o tempo todo. Você não vai viver o tempo de plantar o tempo todo. Você não vai viver o tempo de amar o tempo todo. Você não vai viver o tempo de rir o tempo todo, mas você também não vai viver o tempo de chorar o tempo todo. Você não vai viver o tempo de abraçar o tempo todo, mas você também não vai viver o tempo afastada das pessoas o tempo todo. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você ouvir isso, porque você precisa saber disso. Isso é bíblico. E quem determina esse tempo é Deus, não é você. O que a gente precisa ter é discernimento espiritual, e eu já declaro isso sobre a tua vida, para você começar a entender, a discernir o tempo que você está vivendo. Porque o problema hoje é que a gente quer viver o tempo que Deus não nos colocou para viver. Isso nos cansa, isso nos deixa depressiva, ansiosas, cansadas, desanimadas, desalinhadas. É isso que te cansa. O que te cansa não é a tua rotina. O que te cansa é você viver uma estação, um tempo que você não é para você estar vivendo. Você está num tempo que é para afastar-se de se abraçar, de abraçar. Isso quer dizer que é para você afastar-se de estar rodeada de muita gente. E você está lá chorando, se desesperando, se descabelando, porque tem pessoas que se afastaram de você. É tempo. É tempo disso. É tempo disso. Entenda, começa a ter discernimento para entender o tempo que você está vivendo. E quem determina esse tempo não é você, não sou eu. Quem determina esse tempo é o Senhor. E não existe nada melhor do que você viver debaixo do tempo determinado por Deus. Não existe, eu vou repetir, não existe nada melhor do que você viver debaixo do tempo determinado por Deus. Seja ele o tempo de chorar ou o tempo de sorrir. Porque se você está vivendo debaixo do tempo determinado por Deus, você não vai cansar. Por mais que esse tempo seja de chorar. Por mais que esse tempo seja de plantar. Por mais que esse tempo seja de se aborrecer. Isso está sendo resposta do Senhor para muitas mulheres aqui hoje. O Senhor está respondendo mulheres aqui hoje, que ontem orou sobre isso, que não aguentava mais chorar, que não aguentava mais ter que se aborrecer, que não aguentava mais as pessoas se afastando. Entenda o tempo que o Senhor tem para você. Entenda o tempo de Deus. Isso aqui nem estava para eu falar tudo isso. E lá no 12, Eclesiastes 3, 12 e 13, fala assim: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze e se alegre do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Comer, beber, se alegrar do fruto do trabalho. Não há nada melhor do que se alegrar e fazer bem na vida. O Senhor quer você alegre, desfrutando, mesmo que você esteja vivendo uma estação que você não queira. O que importa é você estar debaixo do tempo determinado por Deus. Porque vai passar. O tempo de chorar vai passar, vai vir o tempo de sorrir, depois vai vir o tempo de chorar de novo. A vida é assim. O que importa é que em todos esses tempos eu esteja debaixo da vontade de Deus. Eu ficaria falando só disso, do tempo de Deus. Uma hora a gente vai fazer uma live só disso. Inclusive, o Senhor está me colocando no coração desde sábado para eu fazer uma série sobre a armadura de Deus. O que vocês acham de uma série sobre a armadura de Deus? As formas de se revestir da armadura de Deus. Estou com isso no coração, ainda não destrinchei, estou orando, mas eu estou com isso no coração. A armadura de Deus.
Mas só essa parte de Eclesiastes 3 daria também uma série sobre as estações, os tempos de Deus, né? Os tempos de Deus. Eu quero que vocês enviem essa live para mais mulheres. Quem não enviou, já envia. Envia, porque tem mulheres que estão sofrendo por estar vivendo o tempo errado. E essa palavra precisa chegar nelas. E talvez você esteja há tanto tempo cuidando de todo mundo, que você também esqueceu que precisa ser cuidada e curada. Você também precisa ser cuidada e curada. Tem gente aqui que cuida o tempo todo. E é com você mesmo que Deus está falando. Só que tem tempo de dar e tem tempo de receber. Você só sabe dar porque você só se sente bem doando. Só que está na hora de você começar a se sentir bem recebendo. Está na hora de você começar a se sentir bem recebendo. Porque você só se sente útil fazendo, dando, cuidando. Cuidado, gente. Cuidado. Amém. Vamos estar em oração por Taquaritinga, gente. Amém? Isso é uma falta de saber quem você é em Deus. É falta de saber que você é filha. É falta de você simplesmente se sentir importante porque Deus te ama e não porque você faz. Tem gente que só se sente importante no fazer. E aí não entende porque se frustra tanto, às vezes se frustra dentro de igreja, porque coloca toda a expectativa da vida em fazer. A sua expectativa não tem que estar no seu fazer. A tua expectativa de vida tem que estar em Deus. Em Deus. Porque você só se sente importante aonde você faz. Porque ali você tem algum tipo de reconhecimento. O teu maior reconhecimento ele tem que vir de Deus. De Deus. Então você está há tanto tempo cuidando de todo mundo que você esqueceu que precisa ser cuidada e curada. Você sabe que precisam de você. É filho, é marido, é empresa, é pai, é mãe, é pai. Mas quando foi a última vez que você perguntou: quem está cuidando de mim? Quem está cuidando de mim? Vou te falar algo que eu quero que você escreva aí para você não esquecer. Não espere quebrar para aprender a descansar. Não espere quebrar para aprender a descansar. Escreve aí. Escreve aí. Não espere quebrar para aprender a descansar. Não espere quebrar para aprender a descansar. Porque se for preciso quebrar, Deus te quebra. Você vai esperar uma ansiedade, você vai esperar uma depressão, você vai esperar uma doença, você vai esperar Deus te tirar coisas. O que você vai esperar acontecer para você aprender que você tem que descansar em Deus? E hoje eu vim te lembrar que o Espírito Santo, ele quer cuidar de você. O Espírito Santo quer cuidar de você, porque o Espírito Santo, ele é o teu ajudador, ele é o teu auxiliador, ele é o teu consolador. Tudo que vem da dor, ele cuida, ele auxilia, ele ajuda. Olha que lindo isso! E se você já está quebrada, ele te restaura. Ele te restaura, meu amor. Para Deus sempre é tempo. Para Deus sempre é tempo. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu auxiliador. E ele é o teu cuidador. Lá em Mateus 11, 28, ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que eu vos aliviarei. Olha a ordem de Jesus. Ele não disse: vinde a mim quando vocês estiverem com tudo resolvido.
Vinde a mim quando você estiver forte. Ele disse, vinde a mim quando estiver cansada, sobrecarregada. Quando você estiver no teu limite. Quando você não estiver aguentando mais. Olha que lindo que ele é. Olha que lindo. Ele não falou para você, vinde a mim quando tudo estiver resolvido. Vinde a mim quando você estiver forte. Não. Vinde a mim quando você estiver cansada e sobrecarregada. Que eu vos aliviarei. Isso é tão precioso, minhas amadas. Isso é tão precioso. Eu falei pra vocês que a palavra de hoje ia estar linda, né? Eu falei pra vocês, eu avisei. Eu avisei. Eu quero profetizar logo no início dessa manhã. Você não precisa quebrar para perceber que você precisa parar. Você não precisa quebrar para perceber que você precisa parar. Parar e realinhar a ordem da tua vida. Parar e colocar em prioridade o que é prioridade. O que importa nessa vida é o que você constrói para a eternidade, não é o que você está construindo aqui. O que importa é o que você constrói para a eternidade. Você está correndo tanto atrás de coisas materiais aqui, de reconhecimento de pessoas. E talvez você está perdendo o que é mais precioso. O tempo seu na terra é incomparável com o tempo da eternidade. O que adianta você ganhar o mundo e perder o que é eterno? Eu estou aqui para te lembrar disso todos os dias. Aline, você fala isso todas as lives. Eu falo. É tempos de manter a lamparina acesa. É tempos de estocar azeite. Acorda, mulher. Para de brigar, de perder a boa, de perder razão, de perder tudo por causa de coisas terrenas. Você não precisa quebrar para perceber que você precisa parar e realinhar Deus, saúde, família, trabalho. Essa é a ordem da tua vida. Essa é a ordem da tua vida. Deus hoje está te realinhando. Deus hoje está te reabastecendo. E Deus hoje está te curando. Eu quero que você receba isso. Você não precisa parar. Você não precisa perder tudo para perceber que precisa recalcular a rota. Talvez o que você está precisando é recalcular a rota. E tá tudo bem se você tiver que abrir mão de certas coisas, de certas pessoas. O que talvez Deus está te chamando é para recalcular a rota. Você não precisa chegar no limite para finalmente entender que precisava de descanso. As minhas meninas sábias, as minhas mulheres sábias, elas sabem aqui que descanso é... Vamos lá, cadê as minhas mulheres sábias? Não me decepcionem. Descanso é... Vamos ver se alguma já manda aí logo de cara. Descanso é o quê, gente? Que eu sempre falo para vocês. Isso eu repito aqui porque eu tô aprendendo isso também. Eu tô aprendendo a descansar, eu tô aprendendo a desfrutar. O Senhor tem me ensinado isso. Acho que é uma das coisas que o Senhor mais vem me ensinando nesse ano. É o desfrute, o descanso, a frutificação. Descanso é espiritual. Descanso é espiritual. Descanso é espiritual. Deus descansou, meu amor, no 7º dia. Quem sou eu e você para achar que a gente não tem que descansar? E quando eu falo descansar, é sair de celular, sair... eu descanso vendo TikTok, eu descanso vendo Instagram. Não, meu amor, isso não é descansar. Isso é mentira do diabo. É minha forma de descansar. Não, não é sua forma de descansar. Isso é mentira. Você precisa descansar fazendo nada. Você precisa descansar lendo a Bíblia, lendo um livro. Descanso é espiritual. Porque existe uma maturidade espiritual em perceber e reconhecer. Desse jeito eu não consigo continuar. Desse jeito eu não posso continuar. Tem horas que a gente tem que
que reconhecer que não dá para seguir da forma que tá. Porque não vai dar bom. É claro, é nítido que não vai dar bom. Isso é discernimento. Tem horas que Deus não está falando para você continuar, fazer mais, produzir mais. Ele está dizendo, pare, sente-se. Eu quero falar com você, filha. Eu quero cuidar de você. Eu quero curar você. Recebe isso, o Senhor hoje está te falando. Senta. 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 Eu quero falar com você. Eu quero cuidar de você. Eu quero curar você. Mas para isso, minha filha, você precisa sentar. Você precisa se aquietar. Como que Deus vai cuidar de quem não senta? De quem não aquieta? De quem não descansa? Deus está te falando, deixa eu te ajudar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu curar você. Tem horas que a maior demonstração de fé não é você insistir, é você parar. É você parar. Só que a gente está num mundo que você é medido pela tua produtividade. Você é medida pelo tanto que você faz. Mas Deus não te mede assim. Essa não é a medida de Deus. Essa não é a medida de Deus. Tem horas que o milagre não está em Deus abrir uma nova porta. Talvez o maior milagre não é Deus abrir uma nova porta na sua vida. Talvez o maior milagre está em Deus te dar discernimento para perceber que você está tentando entrar pela porta errada. Por isso que está tão cansativo. Porque talvez você está tentando bater a cabeça numa porta errada. Deus não está querendo aumentar tua velocidade. Ele só quer mudar tua direção. Realinhar tua direção. Talvez ele está pedindo para você sentar, parar, porque ele só quer recalcular a rota. Você está indo na direção errada. Hoje o Senhor vai estar redirecionando muitas mulheres aqui. Está cansativo, está desgastante, porque você está indo na direção errada. Se alinhe na direção certa. Ele quer mudar a sua direção. Você não está sem força, você só está fora de rota. Você não está sem força, você só está fora de rota. E andar fora da rota é onde cansa, porque você fica andando muitas vezes em círculo, batendo cabeça à toa. O Senhor hoje está realinhando a tua rota. Por isso que lá em Salmos 46:10 fala, aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiro aquieta. Depois você reconhece quem Ele é. Porque quando tudo dentro de nós está barulhento, até a direção de Deus parece confusa. Você não consegue ter clareza da direção que Deus está querendo mostrar para você. Porque tudo está barulhento. Você não está precisando de uma nova resposta, você está precisando de silêncio. Silêncio. Silêncio suficiente para ouvir a resposta que Deus já deu. Que Deus já te deu. Talvez a resposta está dentro de você, mas você está tão barulhenta. Você está tão desalinhada. Você está tão fora de rota que você não está conseguindo ouvir. Aí parece que a direção de Deus está confusa. Deus não trabalha com confusão. Onde Deus está, existe paz. Tudo que vem de Deus traz paz. Você não precisa de uma resposta, você precisa de silêncio. Amém? 4 sinais, isso eu não ia pôr, eu resolvi pôr aqui de última hora, mas eu preciso te falar isso. Como que eu sei, Aline, que eu tô
precisando recalcular minha rota. Isso aqui é precioso e para mim a palavra já estaria aqui. Mas ainda tem a palavra, os 5 aprendizados com a palavra e as 7 maneiras de deixar, permitir ser curada e cuidada e realinhada. Tem bastante coisa ainda, gente. Fica aí. Vamos bater 400 mulheres aqui? Pega o aviãozinho aí, dispara para mais mulheres. Tem muita gente acordando agora. Aperta foguinho, coraçãozinho. Vamos chegar a 400 mulheres aqui. 400 mulheres sendo reabastecidas, realinhadas e curadas logo pela manhã desta segunda-feira, dia 27 de julho. Mais uns dias a gente entra em agosto, hein, gente? Primeiro sinal que eu preciso recalcular a rota. Você está fazendo muito, mas não está mais frutificando. Você está fazendo muito, mas não está mais frutificando. Você está fazendo muito, mas não está mais frutificando. Esse é o primeiro sinal que você precisa recalcular a rota. Parece que eu estou andando em círculo, parece que eu não produzo mais. Você está fazendo muito, mas não está mais frutificando. João 15:5 fala assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. Sem mim, você anda em círculo. Sem mim, você cansa. Sem mim, você quer desistir. Sem mim, você não faz nada do que é eterno. Eu sou a videira e vocês é o ramo. Quando você permanece em mim, você frutifica. Então, quando você está fazendo muito, cansando muito, mas não está frutificando nada, parece que você não está produzindo nada. Porque existe uma grande diferença entre estar ocupada e estar frutificando. Não é porque você está ocupada que você está frutificando. Você pode estar fazendo 1000 coisas e produzindo poucos frutos, ou quase nenhum fruto. Já parou para pensar nisso? Sabe quando a gente se sente uma barata tonta? Parece que você está rodando em círculo, parece que sua vida não vai para frente, parece que você não produz nada. Tá faltando a permanência para gerar o fruto, porque eu só gero fruto quando eu permaneço nele e ele em mim. Amém? Você pode estar respondendo todo mundo e não estar ouvindo Deus. Pode estar trabalhando muito e não estar avançando. Correndo muito, mas para a direção errada. E aí? E aí? E aí? Me fala. Me fala. O que adianta? E é assim que a gente se vê por muitos momentos da vida. Nem toda movimentação é progresso. Estar ocupada não significa estar alinhada. Escreve isso para vocês não esquecerem. Estar ocupada não significa estar alinhada. Estar ocupada não significa estar alinhada. Às vezes Deus não quer aumentar o que você está fazendo. Ele quer te mostrar o que você precisa parar de fazer. Tem coisa que você está fazendo que não agrada a Deus. Tem coisa que você está fazendo que não está te levando para lugar nenhum. Que só está te cansando, te distraindo. Às vezes Deus não quer aumentar o que você está fazendo. Ele quer mostrar o que você precisa parar de fazer. Talvez o seu problema não seja que está deixando de fazer algo. Talvez o seu problema seja que você está fazendo muita coisa que não muda ponteiro, que não agrada a Deus. Ou que só te cansa, porque o inimigo está usando às vezes coisas para te distrair. Talvez hoje Deus te trouxe até aqui para você deixar de fazer alguma coisa. E não para você fazer mais.
Senta-se. Não se esqueça dessa palavra hoje. Sente-se. Sente-se. Talvez o que você chama de pausa seja o lugar onde Deus vai te curar, te reabastecer e te realinhar. Deus está precisando te reabastecer, te realinhar. Segunda forma de saber que eu preciso realinhar a rota. Você perdeu a paz. Você perdeu a paz, mas continua por medo de parar. Você perdeu a paz, você sabe talvez que você não está indo para o lado certo, para a rota certa, mas você continua por medo de parar. O que tem roubado sua paz? Guarda isso que eu vou te falar. Você precisa estar com a mente boa aí para você entender. Nem toda decisão fácil é de Deus. E nem toda decisão difícil é errada. Deu para entender? Nem toda decisão fácil é de Deus. E nem toda decisão difícil é errada. Nem toda decisão fácil é de Deus. Normalmente as decisões mais difíceis é onde tem Deus. É onde tem Deus. É difícil mesmo. É difícil abrir mão de onde está sua zona de conforto. Mas desde quando Deus tem mandado você fazer e você não faz, continua caminhando na rota errada. E depois não entende porque está cansada, sobrecarregada e parece que nada dá certo. Está querendo fazer 1000 coisas, tem medo porque não confia no sustento do Senhor, não confia na graça, não confia que Deus cuida. Por isso que você fica segurando tudo que você acha que é a tua zona de conforto, tudo que você acha que te traz segurança. Mas você nunca vai viver a abundância de Deus, o sustento do Senhor, assim, segurando na borda. Você está segurando na borda, você não confia. Solta a borda. Aí lógico que cansa, tá fazendo 1000 coisas. Por quê? Eu preciso ter segurança. Eu preciso ter segurança. Isso aqui não tava para eu falar, mas tem mulheres aqui que precisam ouvir isso. Solta a borda. Você não vai viver o sobrenatural de Deus segurando na borda. Até quando você vai esperar acontecer mais o quê? Para você decidir soltar a borda? A sua falsa segurança. Solta a borda. Você sabe que é com você que eu tô falando. Você sabe. Às vezes, você não continua porque Deus mandou. Você continua porque tem medo do que vai acontecer se você parar. Ah, mas é minha estabilidade. Ah, mas é aqui. Ah, mas o que vão pensar? Ah, mas o que vão falar? Tempo investido não transforma a rota errada em destino certo. Não é porque você está se desgastando, não é porque você está investindo tempo, que essa rota errada vai virar um destino certo. Não é porque você está investindo tempo que a rota errada vira a rota certa. Terceira maneira de saber que você precisa recalcular a rota. Você começou a funcionar no automático. Você está funcionando no automático. Você só funciona, não vive. Você está no automático. Deus ama quando a gente confia, né, Natália? Deus ama ver a nossa ousadia, a nossa coragem em confiar.
Você começou a funcionar no automático. É a terceira maneira de você saber que você tá na rota errada. Tá precisando recalcular a rota. Você só funciona, você não vive. Acorda, resolve, trabalha, cuida, responde, produz, dorme e começa tudo de novo. Mas você não para perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa estação? Nesse tempo que eu estou vivendo? O que o Senhor quer de mim? Quarta e última maneira de saber que você está na rota errada. Que você está precisando recalcular a rota. Você está tentando sustentar sozinha o que Deus nunca te pediu para carregar sozinho. Você está tentando assumir responsabilidades que não são suas. Problemas que não são seus. Culpa que não é sua. Expectativas que não foram colocadas por Deus. Sabe, isso aqui para mim foi muito forte. Você está tentando ser onipotente, onipresente, onisciente. Mas você não é Deus. Você não é Deus da tua vida, da tua casa. Pare de ocupar o lugar de Deus. Você não vai ser onipotente, onipresente, onisciente. Esse lugar é só dele. O Rei dos Reis. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele tem todo o poder. Ele está em todos os lugares. Ele tem toda a ciência. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Você não é Deus. Pare de querer ocupar o lugar que não é seu. Pare de tentar sustentar sozinha o que Deus nunca te pediu para carregar sozinha. Tem expectativas que não foram colocadas por Deus. Você está tentando ser onipotente, onipresente, onisciente, mas você não é Deus, você é filha. Você está tentando ocupar o lugar do pai, mas você é filha. E filha também precisa sentar no colo do pai. Tem peso que não é seu para carregar, é seu para entregar. Carregar é diferente de entregar. Sente-se, porque algumas respostas não chegam enquanto você está correndo. Algumas direções só aparecem quando você aquieta. Sente-se, porque algumas respostas não chegam enquanto você está correndo. Algumas direções só aparecem quando você aquieta, quando você senta. Você não precisa continuar só porque você começou. Se Deus está mandando você parar, para. Se você não está sentindo paz, para. Deus está te chamando para aquietar. Aquietar. Aquieta. Senta. Deus não está te chamando para você produzir mais. Agora nós vamos entrar no exemplo bíblico. Nós vamos falar de Elias. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Já abre lá. Nós vamos falar de Elias. Elias. Aqui é quando Jezabel ameaça Elias. Ela fala que vai matar Elias. Lá no versículo 4, 1 Reis 19, 4, fala. 19, 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se deitou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido entre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar, tornou-se a descansar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te serás o caminho. E hoje eu quero que você perceba uma coisa. Elias não chega nesse capítulo aqui
como um homem que fracassou. Pelo contrário, no capítulo anterior, no 18, se você ler, Elias havia acabado de viver uma das maiores manifestações do poder de Deus. No Carmelo, ele enfrentou os profetas de Baal e viu Deus responder. Foi uma experiência extraordinária que no capítulo anterior Elias havia vivido com Deus. Só que depois de uma grande vitória veio uma ameaça. Normalmente é assim. Depois de grandes vitórias vem uma ameaça. Jezabel ameaça Elias e ele foge. Então a gente chega aqui no versículo 4, que ele entra no deserto, ele caminha um dia inteiro e ele se assenta debaixo do zimbro. E ele diz: basta, Senhor. Olha que interessante. O profeta que acabou de ver o fogo cair do céu, agora está dizendo basta. Isso nos ensina algo muito importante. Uma experiência extraordinária com Deus não significa que você nunca mais vai se sentir cansada. Às vezes você pode ter vivido uma grande vitória, uma grande bênção, e está cansada, está precisando ser cuidada. E Deus não olha para Elias e fala assim: nossa, Elias, que vergonha, hein? Que vergonha, Elias. Depois de tudo que eu fiz, você não tem fé não, Elias? Não, o primeiro tratamento de Deus com Elias não foi um sermão, foi cuidado. Deus não chamou a atenção de Elias. Ele cuidou de Elias. Ele zelou por Elias. Ele curou Elias. Porque Deus é assim. Deus não está te cobrando de nada, mulher. Elias deita e dorme. E um anjo enviado por Deus toca nele e diz: levanta-te e come. Elias come, bebe e volta a dormir. Volta a descansar. Isso é muito poderoso porque descanso é espiritual. Deus sabia que Elias precisava de descanso antes de receber novas instruções. Ele só estava cansado. Talvez o problema seja que você só está cansada. E no versículo 7 o anjo volta e diz novamente para ele comer, porque o caminho ainda seria longo. Deus não estava preparando Elias para ele ficar ali deitado, parado para sempre. Ele estava preparando Elias para continuar. Gente, peraí, que a Helena tá chorando. Só um minutinho. Peraí, dá um minutinho. Ela vai voltar a dormir, amor. Pode pôr ela aí. Tá. Voltei. O Gu pegou ela. Vamos lá. O Gu tá aqui ainda hoje, pegou ela. Vamos lá. Tá bom, amor. Vamos voltar. Pega ela lá. Peraí, gente, que a bebezinha... Acho que ela acordou querendo fazer xixi.
Bom, vamos lá, volta lá. Nós estamos em 1 Reis. Então ele fala... Cadê? Aqui. Então o anjo volta e diz novamente para ele comer, porque o caminho seria longo. Presta atenção nisso. Deus não está preparando Elias para ficar muito tempo parado. Ele só queria que Elias descansasse. Deus estava preparando Elias para que ele continuasse sem se destruir no caminho. Depois que tudo isso acontece, que Elias fala que quer morrer, que ele descansa e que Deus alimenta ele, Elias caminha 40 dias e 40 noites até Horebe. E ali ele entra numa caverna. Então Deus pergunta para ele, lá no 1 Reis 19:9. Depois de caminhar 40 dias e 40 noites, Deus pergunta para Elias, que fazes aqui, Elias? Lá em 1 Reis 19:9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que fazes aqui, Elias? Talvez você está numa caverna. E Deus está te perguntando hoje, o que você está fazendo aqui? Ou talvez você está num lugar onde Deus não te mandou estar. E Deus está te perguntando, o que você está fazendo aqui? E eu acho essa pergunta de Deus extraordinária. Porque Deus não pergunta para ele apenas, para onde você está indo? Ele pergunta, o que você está fazendo aqui? É uma pergunta de consciência. É uma pergunta estratégica. É uma pergunta que obriga Elias a olhar para dentro. E Deus está te perguntando hoje, o que você faz aqui? O que você ainda está nesse lugar? Por que você ainda está presa nisso que você está achando que é a tua segurança? O que você está fazendo aqui? O que você está sustentando que eu nunca te pedi para sustentar? O que você continua carregando? Porque já nem sabe mais como soltar. Tem coisa que você está carregando é porque você já nem sabe mais como soltar. O que você está tentando resolver na força? O que precisa ser recalculado? O que precisa terminar? O que precisa começar? O que precisa ser entregue? E depois Deus conduz Elias para fora da caverna. Vem vento forte, vem terremoto, vem fogo. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava nessas manifestações. E aí depois desse vento forte, quer ver? Tá aqui no 11. 1 Reis 19:11. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Olha que lindo isso. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Elias reconhece a presença de Deus. E isso é muito forte. Deus não estava no barulho. Deus estava na voz suave. Deus estava na voz mansa e delicada. Talvez você está procurando uma resposta em todo lugar.
Você está indo em igrejas atrás de resposta, não que você não tenha que ir, você tem que congregar, mas talvez você está pulando de igreja em igreja, indo onde estão te falando, porque lá tem um profeta que fala. Talvez você está indo buscar coisas, buscando respostas de Deus em pessoas, em coisas, em barulhos, em todo lugar. Mas Deus está te chamando para o secreto. Deus está te chamando para o silêncio, porque a voz dele é suave. Deus está te chamando para sentar. Deus está te chamando para silenciar. Deus está te chamando para ouvir. E depois Deus começa depois Deus começa a devolver a direção para Elias. Pode ver que na hora que Elias está cansado, ele perde toda a direção. Ele perde todo o senso de rota. Ele estava perdido. Porque ele estava cansado. Porque ele estava cansado. E ali ele recebe novas instruções. E aí Deus mostra que ele não estava sozinho. Porque quando a gente está cansado, parece que só a gente está passando por aquilo. E parece que a gente está sozinho. Foi a mesma sensação de Elias. Ele fala para Deus que ele estava sozinho. A sensação de Elias é que ele estava sozinho. Que não tinha ninguém mais passando pelo que ele estava passando. Porque quando a gente está no meio do terremoto, quando a gente está no meio da dificuldade, parece que só a gente está vivendo aquilo. Mas isso é mentira do diabo. Todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade. E Deus mostra para Elias que ele não estava sozinho. Lá no 18 ele fala: também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ô Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas que ficaram lá. Você não está sozinho, Elias. O cansaço te faz achar que você está sozinha. E Deus ainda apresenta Eliseu, aquele que daria continuidade à missão. Deus ainda apresenta para Elias Eliseu. Então, entenda, Elias achava que precisava carregar tudo sozinho. Mas Deus já tinha providenciado toda a continuidade. Deus já tinha providenciado tudo. E agora vai os 5 aprendizados com Elias. Primeiro aprendizado com Elias. Você pode ter vivido uma grande vitória, uma grande bênção e ainda assim precisar parar. Isso não quer dizer que você é ingrata. Você pode ter vivido uma grande vitória e ainda assim precisar parar. Esse é o primeiro aprendizado com Elias. Elias tinha acabado de viver o Carmelo, mas ele precisou de descanso. Não confunda vitória com invulnerabilidade. Você pode ser forte e precisar parar. Pode ser madura e precisar de colo. Você pode ser referência para muitas pessoas e ainda assim precisar ser ministrada. Ser forte não significa nunca precisar ser cuidada. E nós, que somos mulheres fortes, e eu me incluo nisso, a gente precisa reconhecer que a gente também precisa ser cuidada. E não tem nada de errado nisso. Ser forte não significa que você nunca vai precisar ser cuidada. Você não precisa transformar a tua força numa prisão. Eu tenho permissão para descansar na presença de Deus. Porque Deus está te curando, Deus está te reabastecendo e Deus está te realinhando hoje. Segundo aprendizado com Elias, Deus não trata você como uma máquina. Deus não te vê como uma máquina. O mundo talvez te vê como uma máquina. Você só é boa enquanto você produz, você só é boa enquanto você faz, você só é boa enquanto você serve. Não, Deus não te vê assim. Olha a delicadeza de Deus com Elias. Ele dorme,
Deus permite. Ele come, Deus providencia. Olha a delicadeza de Deus com Elias. Ele volta a dormir, Deus não acelera o processo. Deus não acelera o processo. Tem tratamento de Deus que começa simplesmente quando você reconhece, aceita que precisa parar. Deus não exige performance de você. Às vezes a resposta espiritual é: coma, durma, respire, ore, aquiete-se e volte para mim. Amém. Amém. Que quando vocês falam que era exatamente o que vocês precisavam ouvir, isso me dá uma alegria, porque eu sei que eu estou atenta à voz do Espírito. Porque eu sempre falei para vocês que eu não trago nenhuma palavra aqui que não seja o Senhor quem me direcionou. E ontem o Senhor falou claramente comigo. Essas mulheres precisam ser curadas e cuidadas. Elas estão precisando ser curadas e cuidadas. Tanto é que às vezes algumas pessoas mandam para mim no direct, eu amo que vocês falam comigo no direct, mandar, Aline, você podia falar sobre isso, você podia falar sobre aquilo. Eu falo, minha irmã, amém. Mas eu só falo o que Deus me manda. É só o que Deus me fala, me pede. Tanto é que 2, 3 dias antes das lives eu começo a orar, Senhor, me dá a palavra. Tem dia que o Senhor me dá logo no primeiro dia, tem dia que o Senhor me dá em cima da hora, mas Ele sempre me dá. Sempre me dá. Porque não é sobre mim. Eu estar aqui não é sobre mim, é sobre Ele. É só sobre Ele. Amém? Então hoje o Senhor está te falando, coma, durma, respire, ore, aquiete-se e volte para mim. Você precisa anotar isso. Você precisa anotar isso. Eu vou até anotar aqui para não me perder. Vou anotar de novo aqui. Hoje o Senhor está te falando, coma. Coma, durma, respire, anota aí, ore, aquiete-se e volte para mim. Recalcule a rota. Para de andar no automático. Porque Deus, Ele cuida do espiritual, mas Ele também conhece a nossa humanidade. Ele sabe os nossos limites. Você não precisa chegar ao esgotamento para finalmente se dar a permissão de descansar. Você vai esperar acontecer o quê para você se permitir descansar? Terceiro aprendizado com Elias. Nem todo basta é fim. Às vezes é um pedido de socorro. Quando Elias fala basta, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele disse basta, mas Deus não interpretou como o fim da história. Deus sabia que ainda existia caminho. Aí o anjo diz, levanta-te, coma, porque o caminho ainda vai ser longo. Isso é poderoso, Deus está te falando, minha filha, o caminho ainda é longo. Tem tanta coisa para fazer na tua vida. Descansa, para de se desgastar com o que eu não te pedi. Para de achar que só você tem problema, que você está sozinha. Para de cair nas mentiras do diabo. Eu ainda tenho tanta coisa para você. Ih, minha filha, o caminho ainda é longo. O caminho ainda é longo. Isso é poderoso. Você está cansada hoje, mas você ainda tem muito caminho pela frente. Você está sem forças hoje, mas ainda tem coisas para você viver que você nem imagina. Declara aí, meu cansaço não decide meu destino. Meu cansaço não define meu destino. Já pensou se o cansaço de Elias, se Deus tivesse falado, tá bom, Elias, então você quer morrer? Então vem cá, vou te levar embora, chega. Não. Ainda bem que tem coisas que a gente fala que Deus não escuta. Ainda bem que tem coisas que a gente fala que Deus desconsidera. Né? Teu cansaço não define o teu destino. Quarto aprendizado com Elias. Deus usa o deserto para realinhar, não apenas para testar. Talvez o teu deserto não é porque Deus está te testando, é Deus te realinhando.
É Deus te realinhando. Deus usa o deserto para realinhar, não apenas para testar. Tem gente que acha que deserto é só teste. Não, às vezes deserto é só para te realinhar. É só para te recalcular a rota. Elias vai para Horebe e Deus começa a conversar. O que fazes aqui? É hora de rever a rota, Elias. Talvez está na hora de você perguntar para Deus: Senhor, eu ainda estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Ou eu já saí da rota? Porque tem horas que você acha que você está fazendo coisas que o Senhor te pediu para fazer, mas você já saiu da rota faz tempo e você nem percebeu. Porque às vezes nós não estamos cansadas porque a vontade de Deus é pesada. A gente está cansada porque estamos carregando coisas que Deus nunca pediu para a gente carregar. Nem todo peso que você carrega é cruz. Alguns pesos são coisas que Deus está te pedindo para você deixar para trás, ó. E você não deixa. Você está carregando porque você quer. A gente carrega um monte de coisa sem precisar. Eu ando ensinando isso para a Helena. A Helena ama bolsa. Ama mochila, bolsa, ama. Ela quer sair de casa com 3 bolsas. E ela enche com tudo que dá. Ela põe xícara, carteira, tudo que vocês imaginar, ela enfia dentro da bolsa. E aí esses dias eu sentei com ela ali, com todo amor e temor, falei: filha, você não precisa carregar pesos à toa. Olha pra mamãe, você vai brincar com tudo isso que tá aqui? Aí ela falou: não, mamãe. Eu falei: então vamos levar só o que precisa? Vamos levar só uma bolsa, com somente aquilo que você vai brincar? Porque você está carregando coisas, filha, você está se perdendo tempo, porque ela fica horas ali, só enfiando coisa dentro de bolsa. Eu falei: você está perdendo tempo, minha filha, com coisas superficiais. Vamos arrumar somente com o que importa? E ao mesmo tempo isso foi um ensinamento para mim. Quanto tempo da nossa vida a gente perde mexendo com coisa, acumulando coisa, guardando coisa, carregando peso que não precisa. Tem coisa que você está carregando que não foi Deus que te pediu. E talvez a cura hoje seja exatamente: recalcule a rota. 5º aprendizado com Elias. Ela também enfia maquiagem, gloss, tudo que você imaginar dentro. Escova de cabelo, gloss. 5º aprendizado com Elias. Deus não terminou a história de Elias quando ele parou. Deus não terminou a história de Elias quando ele parou. Depois da caverna vem uma nova instrução. Deus ainda tinha trabalho para Elias. Isso é lindo, tá lá em 1 Reis 19, 15 e 16. O lugar onde Deus te faz parar não é necessariamente o lugar que ele vai te deixar. O descanso, ele só é parte da preparação. A caverna só é um lugar de realinhamento. O deserto é um lugar de tratamento. O silêncio é só um lugar de direção. Não ache que é o fim. Você vai sair desse lugar mais alinhada, mais inteira, mais sensível e mais cheia de Deus. Eu declaro isso sobre a tua vida. Você vai sair desse lugar que você está achando que é o teu fim. Mais alinhada, mais inteira, mais abastecida, mais sensível e mais cheia de Deus do que você entrou. Todas as coisas cooperam para o teu bem. E agora, para a gente encerrar, as 7 maneiras de você permitir ser cuidada e curada. Porque tem mulheres que o problema é que elas nem sabem como que é ser cuidada e curada. Tem mulheres que nem sabem como se permitir. Mas Aline, como que eu faço isso? Como que eu sou cuidada? Agora eu quero trazer para a vida prática. Porque a palavra de Deus, ela é prática. Primeira maneira de você permitir ser cuidada e curada. Primeira, pare antes que Deus precise parar você. Pare antes que Deus precise parar você.
Porque se for preciso ele te parar, ele vai parar. Amém? Crie pausas intencionais. Não espere o corpo ou a tua mente gritar. Jesus mesmo chamou os discípulos para um lugar à parte. Lá em Marcos 6,31 fala que ele fala: vindes repousar um pouco. Jesus não chama de descanso de preguiça. Ele chamou de necessidade. Segunda maneira de você se permitir ser cuidada e curada: volte para o secreto. É o que eu falo todos os dias para vocês. Tem que ter vida no secreto. Volte para o secreto. Tem coisas que você não precisa contar para todo mundo. Você só precisa contar para Deus. Lá em Mateus 6,6 fala o quê? Fecha a porta do teu quarto. Vai para o secreto, porque no secreto, Deus te recompensa. Não é no público. Fecha a porta, sente, ore, leia a palavra, fique em silêncio. E diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Pode cuidar de mim. Permita que o Espírito Santo realmente cuide de você. Fala para ele: pode cuidar de mim. Terceira maneira: pare de ter vergonha de dizer eu preciso. Pare de ter vergonha de dizer eu preciso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso descansar. Eu preciso conversar. Eu preciso de oração. Eu não estou bem. Isso não diminui você. Lógico que você não vai viver uma vida mimizenta. Porque tem gente que todo mundo, toda hora que você encontrar, ela fala assim: olha por mim, eu preciso de oração. Porque não tá fácil. Porque eu tô cansada. Porque eu preciso disso. Porque eu... Não, eu não tô bem. Não seja essa pessoa. Mas em alguns momentos pontuais, tá tudo bem você falar que você não tá bem. Que você precisa conversar, que você precisa de uma oração. Até Elias precisou ser cuidado. Ele era um profeta. Quem somos nós? Quarta maneira de ser cuidada e curada: aprenda a diferenciar, essa é importante, responsabilidade de sobrecarga. Fala aí: Espírito Santo, cuida de mim. Fala para Deus agora: Espírito Santo, cuida de mim. Espírito Santo, cuida de mim. A gente tem que pedir para o Espírito Santo cuidar da gente. Ser cuidada, tá tudo bem você pedir para o Espírito Santo ser cuidada. Tá tudo bem. Espírito Santo, eu estou aqui, pode cuidar de mim? Fala para ele: Espírito Santo, eu estou aqui, pode cuidar de mim? Pode cuidar de mim? Fala para Deus que pode. Fala para ele que ele pode cuidar de você. Responsabilidade é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então, quarta maneira é você aprender a diferença de responsabilidade e sobrecarga. Amém? Responsabilidade é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Lembre-se que eu sempre falo aqui: a mulher sábia, ela não precisa dar conta de tudo, mas ela precisa dar conta de tudo aquilo que Deus colocou na mão dele, na mão dela. Você não precisa dar conta de tudo, mas você precisa dar conta de tudo aquilo que Deus confiou na tua mão. Então, responsabilidade é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sobrecarga é aquilo que você decidiu carregar, porque você acha que se você não fizer, ninguém vai fazer. Ou que se você não fizer, ninguém vai fazer tão bem tanto você. Porque você é a melhor. Ninguém faz tão bem quanto eu faço. E tá tudo bem se não fizerem tão bem quanto você faz. O que isso muda no final? Você prefere ficar o dia inteiro limpando uma casa? Porque ninguém faz tão bem quanto você? Ou tendo um tempo de qualidade com os teus filhos, tendo tempo com Deus no secreto? O que faz mais sentido? Às vezes, eu não estava aqui para eu falar isso, mas Deus está me mandando falar. Talvez essa desculpa que você dá, que você é tão perfeccionista, é você perdendo tempo com o que não é essencial e deixando de lado o que é essencial.
Ah, porque eu sou perfeccionista. Não, 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 não. Não, 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 não. Você quer ter o controle. Você quer achar que você é insubstituível. Você está fazendo essas coisas para não... deixando de ter tempo com Deus, ter tempo com a tua casa, com a tua família. Sobrecarga pode ser aquilo que você decidiu carregar. Porque você acha que se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você acha, porque você acha que ninguém faz tão bem quanto você faz. Porque eu sou perfeccionista. Acha que é bonito. Tem coisas que você precisa resolver. Mas tem coisas que você precisa entregar. Descansar. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de você. Ele cuida. Quinta maneira de você ser cuidada e curada. Permita que o Espírito Santo trate o que você está tentando esconder. Deus te conhece. Para de tentar esconder. Reconhece onde você precisa de cura. Reconhece as desculpas que você dá para si mesma. Não adianta você apenas descansar o corpo se a alma continua em guerra. Fala para Deus, Senhor, mostra o que eu não estou enxergando. Mostra onde eu me perdi. Mostra o que precisa sair. Mostra o que precisa ser curado. Salmo 139, versículo 23, fala assim: examina-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Me examina, Senhor. Me examina, Senhor. E faz uma ressonância em mim. Me examina, Senhor, e traz à luz o que precisa ser curado. Traz à luz o que precisa ser recalculado. Às vezes a cura começa quando a gente para de justificar e começa a permitir que Deus examina. Para de se justificar tanto. Para de dar tanta desculpa. Sexto, reabasteça-se. Reabasteça-se antes de voltar a servir. Elias comeu antes de voltar para a estrada. Isso é tão simbólico. Tem gente que não se permite ser reabastecida. Acha que tem que estar o tempo todo servindo, produzindo. Elias comeu antes de voltar para a estrada. Isso é tão simbólico. Você não pode viver eternamente distribuindo aquilo que você não está recebendo. Você está dando o que você não está recebendo. Você precisa estar cheia para transbordar. Só transborda quem está cheia. Efésios 5,18 nos chama para ser cheias do Espírito Santo. Não é apenas uma vez, é uma vida de dependência de Deus. Eu não quero continuar dando aos outros aquilo que eu não estou recebendo de Deus. Se eu estou aqui dando para vocês, é porque eu estou recebendo. Só que tem coisas que a gente quer fazer sem receber. Sétimo e última maneira. Aprenda a ouvir a voz suave. Porque a gente está tão acostumado com o mundo barulhento, que a gente acha que Deus só fala no barulho. Mas na verdade, onde Deus mais fala é no secreto. Aprenda a ouvir a voz suave. 1 Reis 19, versículo 11 e 12, mostra que Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas Ele estava na voz tranquila e suave. A gente está acostumada com o urgente, com o barulho, com a notificação, com a opinião, com a velocidade, mas Deus fala no silêncio. Você precisa recuperar a capacidade de ouvir Deus sem precisar de barulho para sentir que Ele está presente. Tem gente que acha que Deus só está no barulho. Sabe, senta, abra tua mão, fique em silêncio. Talvez você tenha passado tanto tempo pedindo para Deus, faz Deus, resolve Deus, abre Deus, muda Deus, acelera Deus. Hoje eu quero te ensinar uma oração diferente. Eu quero que você fale para Deus, Deus, cuida de mim. Espírito Santo, cuida de mim.
Eu vim aqui, Espírito Santo, eu não vim aqui para ser mais forte, eu não vim aqui para esconder meu cansaço, eu não vim aqui para provar força, mas eu vim aqui, Espírito Santo, para ser cuidada. Eu vim aqui, Espírito Santo, para ser reabastecida. Eu vim aqui, Espírito Santo, para ser curada. Eu vim aqui, Espírito Santo, para ser renovada. Fala isso para Deus. Eu vim aqui para sentar aos teus pés, Jesus. Eu vim aqui para sentar aos teus pés, Jesus. Eu vim aqui para sentar aos teus pés, porque os que esperam no Senhor renovam as forças. Os que esperam no Senhor renovam as forças. Oh, Deus, eu não vou mais confundir cansaço com fracasso. Eu não vou tomar mais decisões permanentes em dias difíceis. Não decida nada em dia difícil. Eu vou aprender a descansar sem culpa. Eu vou voltar para o secreto. Eu vou me permitir ser cuidada. Eu vou permitir que Deus trate aquilo que eu tentei esconder de mim mesma. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo mesmo no barulho, acima do barulho. Eu vou recalcular a rota, sempre que Deus me mostrar que é necessário. Eu não tô desistindo, eu só tô sendo reabastecida. Eu não estou desistindo, eu só estou sendo curada, estou sendo preparada, eu não estou sozinha, Deus está comigo. Eu ainda tenho propósito, eu ainda tenho caminho, eu ainda tenho promessas, você ainda tem promessas, diz o Senhor para você. Não é porque você está cansada, não é porque você está precisando dar uma pausa que tudo acabou. É só a rota sendo recalculada. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, mulher sábia, você ainda vai frutificar. Você ainda vai testemunhar. Você ainda vai olhar para trás e dizer: ainda bem que eu parei naquele dia. Ainda bem que aquele dia eu descansei. Porque ali Deus estava me preparando para continuar. E talvez hoje você chegou aqui falando que você não consegue mais. O Espírito Santo está te falando: filha, senta, come, descansa. Eu vou cuidar de você, porque o caminho ainda é longo. Não é o fim. O caminho ainda é longo. Tem tanta coisa para você viver. Receba isso em nome de Jesus. Filha, senta, come, descansa. Eu vou cuidar de você, porque o caminho ainda é longo. Recebe isso, o Senhor está te dizendo isso hoje. Senta, come, descansa. Eu vou cuidar de você, porque o caminho ainda é longo. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa semana ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essas mulheres sejam curadas, reabastecidas, Pai, realinhadas pelo Teu Espírito Santo. Que elas se sintam curadas, cuidadas pelo Senhor. Reabastece, realinha, cura a alma, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda enganação do inimigo. Oh, Pai, dê discernimento espiritual para essas mulheres. Cura o coração dessas mulheres, Pai. E faça elas entenderem que o caminho ainda é longo. Tira, Pai, tudo que é superficial, tudo que está fazendo essas mulheres perder tempo, perder energia com o que não importa. Tira, Senhor, arranca, Espírito Santo. Mas abençoa a casa, o lar, a vida, os filhos, o marido, o trabalho dessas mulheres. Endireita a rota, recalcula a rota delas. Não deixa elas pisarem em lugares que não são teus. Em nome de Jesus. Tudo é teu, papai. Tudo é para tua honra e para tua glória. Eu te amo tanto, Jesus. Tu és meu bem maior. Tu és o meu bem mais precioso. Eu só tenho a ti. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti, Jesus. Tudo é teu. Eu te amo, Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor é teu. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você faça uma semana abençoada. E essa palavra de hoje é aquela palavra para nunca esquecer. Deixa ela já salva ela nos teus salvos, encaminha para o máximo de mulheres que você puder. E eu quero que você, por favor, posso te pedir só uma coisa? Comenta lá o que Deus mais falou com você hoje. Por favor, faça isso em gratidão aí. A Deus, não a mim, porque vocês não precisam ser grata a mim por nada. Seja grata a Deus. Comenta lá o que Deus mais falou com você hoje, porque o seu comentário pode salvar a vida de alguém hoje, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!